Você acha que poder significa estar cercado por pessoas, conselheiros, aliados, amigos, rostos sorridentes, acenando com a cabeça, batendo palmas. Quando você fala, levantando copos quando você ganhar. Você acha que o trono está quente. Você acha que a coroa é pesada, mas compartilhada. Você está errado. Completamente errado. Quanto mais alto, mais solitário fica. Não porque você afasta as pessoas, mas porque você tem que fazer. Porque se você não fizer, você não vai sobreviver à queda. E todos caem. Exceto aqueles que constroem fortalezas ao redor de si mesmos, não de pedra e ferro. Silêncio, distância, estratégia. Essa é a trono real. É isso que Machiavelli sussurrado aos príncipes há 500 anos e o que todo CEO, político, general e rei que ainda respira calmamente segue. Hoje, você quer saber por que a maioria pessoas poderosas estão sempre sozinhas? Não. Porque estão quebrados, não porque eles estão com frio, porque leram o manual de instruções. E a primeira regra, a confiança é uma luxo que você não pode pagar quando seu pescoço está na linha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você viu um mundo líder, um bilionário, um general rindo livremente em uma sala cheia de é igual? Não fotos encenadas, nem imprensa. Conferências. Quero dizer, risos de verdade, vulnerabilidade, confiança real. Você não tem. Por que isso não acontece? Não no topo. Você acha que é triste. Talvez seja. Mas a tristeza não te mantém vivo. A estratégia sim. Machiavelli não escreveu o Príncipe para ensinar gentileza. Ele escreveu para ensinar sobrevivência. E sobrevivência nisso nível exige isolamento, não por acidente, por design. Pense nisso como isso. Cada pessoa ao seu redor é uma adaga potencial. Sorrir não importa. Leal. Prove. E mesmo assim, não acredite. Porque a lealdade muda. Com o vento, com o dinheiro, com o ameaça, com a oportunidade. Você pensa, estou sendo cínico? Ótimo. O cinismo é a armadura dos poderosos. Ingenuidade? Isso é o uniforme dos mortos. Vamos voltar. Florença 1530. Um homem está exilado, despojado do poder, observando o Meduchi. Família aperta o cerco à cidade. Serviu uma vez. Seu nome, Niccolo Machiavelli. Ele não está escrevendo filosofia. Ele não está. Ética da escrita. Ele está escrevendo um manual, um guia de sobrevivência para governantes que não querem acabar numa vala com a garganta cortada. E ali mesmo no capítulo 26, ele deixa cair a bomba. É melhor ser temido do que amado se você não pode ser ambos. Você tem. Ouvi isso. Todo mundo cita isso. Mas ninguém entende. Não se trata de crueldade. É sobre controle. O amor é inconstante. Medo. O medo é confiável. O amor pede por favores. O medo obedece a comandos. O amor sussurra nas suas costas. O medo observa suas próprias costas e as suas. Essa é a primeira. Tijolo na fortaleza. Você não constrói muros para manter os inimigos afastados. Você constrói para lembrar seus amigos que você não é nenhum deles mais. E aqui está o torção. As pessoas que chegam ao poder. Eles sabem disso instintivamente. Eles não precisam ler Machiavelli. Eles o vivem. Observe qualquer CEO após uma grande demissão. Observe qualquer presidente depois de um escândalo. Observe qualquer general após uma traição. Eles não choram em público. Eles não se enfurecem. Eles não explicam. Eles estão sozinhos. Silenciosos, impassíveis. Não porque eles são sem coração, porque mostrar dor é mostrando fraqueza. E fraqueza, isso é um convite, uma abertura, um sinal para os lobos que o jantar serviu. Você acha? Poder é sobre carisma, sobre discursos. Sobre apertos de mão e oportunidades para fotos. Não. Poder é sobre contenção. Sobre saber quando falar e quando desaparecer. Sobre deixando o silêncio falar. Sobre deixando os outros se perguntarem o que você está pensando.
Porque no momento em que eles pensam, eles sabem, esse é o momento em que eles começam. Planejando sua substituição. Vamos conversar. Sobre César. Não a salada. O homem. Júlio entrou no Senado cercado por amigos, senadores, aliados, homens que ele lutou ao lado, riu com, compartilhou vinho com. E o que aconteceu? 23 facadas. Brutus, seu protegido, seu filho, o homem que ele mais confiável, esfaqueou por último, olhou ele no olho, fez isso. Você acha que César não esperava por isso? Talvez tenha previsto. Talvez ele tenha escolhido ignorar. É isso. Erro fatal. No momento em que você acredita, seu próprio mito, de que você é intocável, que a fidelidade é garantida, você está já morto. Machiavelli teria dito. Ele, nunca durma no mesmo quarto. 2 vezes. Nunca coma do mesmo prato. Nunca confie no homem que te liga. Pai. Tarde demais. Sempre tarde demais. Agora. Olhar para o poder moderno. Elon Musk, Jeff Bezos, Putin, Xi Jinping, Biden, Trump. Não importa a ideologia, não importa. Não importa o país, não importa. Indústria, mesmo padrão, isolamento. Acesso controlado, camadas de guardiões. Por quê? Porque cada interação é um risco. Cada conversa é um vazamento potencial. Cada amizade uma responsabilidade futura. Você pensa, eles são paranoicos? Ótimo. Paranoia é imposto que você paga para permanecer vivo no topo. Você acha que eles estão solitários? Provavelmente. Mas a solidão é o preço de soberania. Você quer governar, você governa sozinho. Quer amigos? Desça. Matemática simples. E aqui está o que ninguém diz a você. A solidão não é imposta. Foi escolhido. Deliberadamente. Estrategicamente. Você acha que pessoas poderosas são vítimas de sua posição? Não, eles cortaram laços antes dos laços. Poderia cortá-los. Eles pararam de confiar em cônjuges após o primeiro vazamento. Eles parou de confiar nos amigos de infância depois. A primeira traição. Eles pararam de compartilhar sonhos depois da primeira vez que alguém usou eles contra eles. Você acha isso triste? Talvez, mas pergunte a si mesmo, você faria isso? Prefere ser amado e enterrado ou temido e vivo? Machiavelli já respondeu isso 5 séculos atrás. Deixe-me dar-lhe exemplo moderno. Steve Jobs, gênio. Absolutamente visionário, sem dúvida, amado por milhões, quase ninguém confia nele. Leia sua biografia, assistiu às entrevistas. Conversei com as pessoas que trabalharam comigo. Ele demitiu amigos. Ele humilhou aliados. Ele mudou seu círculo íntimo como meias. Por quê? Porque ele conhecia a inovação. Requer controle. O controle requer distância. Distância exige sacrifício. Ele não queria ficar sozinho. Ele escolheu ser porque cada vez que ele deixava alguém entrar, eles o atrasaram, o questionaram. O desafiou até que um dia eles substituiu o golpe de Estado de 1985. Seu própria empresa, sua própria criação. Inicializado. Para fora. E o que ele fez? Foi embora. Construiu outra coisa. Voltou. Pegou. Acabou. Demitiu as pessoas que o demitiram. E então ele nunca deixou ninguém se aproximar. Novamente. Nem mesmo sua família sabia de sua identidade completa. Planos. Nem mesmo seus médicos sabiam como. Ele ficou doente até que fosse tarde demais. Isso não é tragédia. É estratégia. Essa é a fortaleza. Você está pensando. Mas e quanto ao custo? O emocional. Pedágio, o isolamento, a insônia. Noites, a paranoia. Sim, tudo isso. Mas aqui está a verdade brutal. Poder. Não se importa com sua saúde mental. Não importa se você está feliz. Ele só se importa. Se importa se você é eficaz, se você está em controle, se você for imprevisível o suficiente. Que ninguém ouse agir contra você. A felicidade é para a classe média, para as pessoas que saem às 5, que se abraçam seus filhos e esquecem do trabalho. Poder. O poder é uma guerra 24 horas por dia, 7 dias por semana.
E na guerra, você não pode ser mole. Você não pode. Seja aberto. Você não consegue ser compreendido. Você será temido, respeitado, obedecido. Sozinho. E, no entanto, aqui está a ironia. Oh! Quanto mais sozinho você estiver, mais poderoso você será. Você se torna. Porque a solidão gera clareza. Distância gera objetividade. O silêncio gera controle. Quando você não está distraído por opiniões, por emoções, por amizades, você vê mais o quadro. Claramente. Você faz movimentos mais frios e bruscos. Você para de se importar com popularidade. Comece a se importar com o legado, com sobrevivência, sobre dominância. É por isso que reis não têm melhores amigos. Isso é porque os generais não compartilham planos de batalha em jantares. É por isso que os bilionários não postem seus pensamentos reais em Instagram. Eles sabem que cada palavra é uma arma, cada silêncio um escudo. Você quer para saber o verdadeiro segredo? O mais. Pessoas poderosas não estão sozinhas porque eles falharam nos relacionamentos. Eles são sozinhos porque eles tiveram sucesso em estratégia. Eles construíram fortalezas não fora de pedra, mas do silêncio, de contenção, por implacável priorização. Eles sabem que cada pessoa que você deixa entrar é uma ponto de saída potencial para o seu poder. Então, eles não deixam ninguém entrar. Não totalmente, não. Sempre. E isso não é fraqueza. Isso é a força máxima. A força para escolher o isolamento em vez da vulnerabilidade, para escolher o controle em vez do conforto, escolher sobrevivência acima de tudo. E se você acha que isso é frio, ótimo. É, mas assim é a sepultura. Assim é a traição. Assim é no momento em que seu aliado mais próximo entrega seu segredos para seu inimigo para um melhor negócio. Você acha que estou exagerando? Olhe ao redor. Quantos líderes duram? Quantos se oem? Ficar? Quantos políticos se aposentam em seus próprios termos? Quase nenhum. Os únicos. Quem faz, os que ainda estão de pé, eles são aqueles que aprenderam a lição cedo. Eles pararam de confiar. Eles começaram observando. Eles construíram muros. Não para manter o mundo lá fora, mas para manter seu poder. E Machiavelli, ele não apenas descreva isso. Ele prescreveu isso. Ele não disse para ser cruel. Ele disse para ser inteligente. Ele não disse para ser odiado. Ele disse para ser temido porque o medo dura mais do que amor. Ele não disse para ficar sozinho. Ele disse ser intocável. E a única maneira de ser intocável é ser inalcançável, ilegível, imprevisível, sozinho. Você ainda acha que poder é sobre conexão, sobre influência, sobre redes. Pense novamente. O poder é sobre subtração, sobre removendo variáveis, sobre eliminar ameaças, mesmo aquelas que sorriem. Especialmente aqueles que sorriem. Oh! Fortaleza não é construída com tijolos. É construído com silêncio, com distância, com a vontade de ficar sozinho, mesmo quando todos os outros estão aplaudindo. E se você não está pronto para isso, então fique onde você está. Porque o topo é mais frio do que você pensa e mais vazio e mais silencioso. E é exatamente assim que eles gostam disso. Porque aqui está o que eles não gostam. Te digo, a solidão não é o custo de poder. É a base. Você não perde pessoas à medida que sobe. Você as abandona. Como peso morto, como âncoras, como responsabilidades vestidas de lealdade. Cada aperto de mão você retribui, cada favor que você conceda, cada segredo que você compartilha, é um fio que te prende. E quanto mais alto você sobe, mais esses fios se tornam. Não. Machiavelli sabia disso. Ele observou. Governantes se afogam no afeto de seus tribunais, afogar-se nos aplausos, afogar-se em a ilusão de que amor é igual a segurança. Ele os viu morrer porque eles acreditavam em sua própria popularidade. Ele viu sangrar no chão de mármore, cercado pelos mesmos homens que brindaram. Eles na noite anterior. E ele escreveu, não com tristeza, mas com clareza.
Os homens são ingrato, inconstante, falso, covarde, cobiçosos. Não alguns deles, todos eles. Principalmente aqueles mais próximos de você. Você acha isso duro? Ótimo. Realidade. Não vem embrulhado em gentileza. Vem envolto em consequências. E em o topo, a consequência do mal colocado. Confiança é morte ou exílio ou desgraça ou uma cela de prisão ou uma emboscada na sala de reuniões. Não importa o século. Não importa. Não importa o título. O jogo não tem. Mudou. Apenas as armas. Naquela época. Eram punhais. Agora, e-mails vazados. Rumores sussurrados, votos do conselho. Revoltas de acionistas, artigos de impacto na mídia. Mesmo jogo, ferramentas diferentes. E jogadores que sobrevivem, eles não jogam. Justo, eles não jogam bem, eles jogam. Sozinha. Vamos falar sobre Elizabeth, a Rainha Virgem. Nunca se casou. Nunca teve crianças. Cercadas de pretendentes. Conselheiros, nobres, todos querendo ela. Favor, sua mão, seu trono. E o que ela fez? Jogou-os uns contra os outros. Outro. Flertou, atrasou, prometeu, nunca. Entregue. Ela sabia que o casamento significava vulnerabilidade. Um herdeiro significava chegada. Marido significava um co-governante. Então ela escolheu solidão, não por frieza, por cálculo. Ela transformou sua solidão em alavancagem, seu status de solteira em poder político, enquanto reis ao seu redor foram derrubados por suas próprias esposas, filhos, irmãos. Ela reinou por 45 anos. Morreu sozinha, mas em seus próprios termos. Em sua própria cama, ainda no controle, ainda temido, ainda intocável. Isso não é tragédia. Isso é maestria. Essa é a estratégia de fortaleza em ação. E aqui está a coisa. Você não precisa ser da realeza para usá-lo. COR fazem isso. Fundadores fazem isso. Os generais fazem isso. Os treinadores fazem isso. Qualquer um. Quem já teve poder real e o manteve. Conhece a regra. Proximidade é perigo. Momento em que alguém se sente no direito de ter você. Tempo, sua confiança, seu ouvido, eles começam acreditando que eles têm direito ao seu posição. E o direito, esse é o semente da traição. Você acha que seu CFO é leal até receber uma oferta melhor. Você acha que seu vice-presidente não vai vazar sua estratégia até que seu ego fique ferido. Você pensa. Seu melhor amigo não vai vender seus segredos até que o preço esteja certo. Machiavelli não disse que as pessoas são más. Ele disse. Eles são egoístas. O interesse próprio não se importa com você. Amizade. Ela se preocupa com a vantagem. Sobre sobrevivência, sobre ganho. E se trair você os coloca à frente, eles vão. Faça isso com um sorriso e um aperto de mão e talvez até lágrimas. Quer provas? Olha. Em Sam Bankman-Fried. Young. Carismático, cercado de amigos. Administrando um império bilionário, confiável. Todos. Escritório aberto, livros abertos. Coração. E onde ele está agora? Em um federal. Prisão. Seus melhores amigos testemunhando. Contra ele. Seu círculo interno virando. Como panquecas. Sua reputação em cinzas. Por quê? Porque ele acreditava na colaboração, na transparência, confiança. Nobre, talvez. Ingênuo? Com certeza. Maveliteria. Disse a ele, tranque as portas. Limite o acesso. Suponha que todos estejam mentindo, especialmente aqueles que te chamam de irmão. Tarde demais. Sempre tarde demais. Agora vamos inverter. Olha. Em Warren Buffett. Anos 90 e alguma coisa. Um dos os homens mais ricos do mundo. Ainda no controle. Ainda respeitado. Ainda temido. Não o quê? O escritório dele parece uma caixa de sapatos. Não. Assistência pairando. Sem comitiva. Sem relações públicas. Equipe roteirizando seus movimentos. Ele responde a seus próprio telefone. Lê seu próprio e-mail. Faz seu próprias chamadas. E ele não confia em quase ninguém. Com seus pensamentos reais.
Ele joga golfe com amigos, mas nunca discute negócios. Ele dá entrevistas, mas nunca revela estratégia. Ele sorri para as câmeras, mas seu olhos sempre observando, sempre calculista. Ele não ficou rico por ser gostou. Ele ficou rico por ser ilegível. Por estar sozinho no quarto, mesmo quando a sala está cheia. Essa é a fortaleza. Não construído com dinheiro, construído com silêncio, com moderação, com disciplina para nunca deixar ninguém dentro da sua cabeça. E essa é a verdadeira segredo. A fortaleza não é física. É psicológico. É a capacidade de sente-se em uma sala cheia de pessoas e sinta nada. Ouvir uma traição e mostrar nada. Receber uma ameaça e responder com quietude. Esse é o poder. Não o grito, não o carisma, não o discursos, o silêncio, a quietude. O rosto ilegível. É isso que faz. As pessoas hesitam. É isso que as faz. Maravilha. É isso que os faz ter medo de mover-se contra você porque eles não sabem o que você sabe ou o que você fará. A incerteza é sua maior arma. A solidão, é aí que está a incerteza. Forjado. Você acha que pessoas poderosas não têm emoções. Elas têm. Elas simplesmente não. Mostre-os. Não porque são robôs. Porque as emoções são exploráveis. Lágrimas, fraqueza, raiva, previsibilidade, alegria, distração, amor, vulnerabilidade. Cada sentimento é uma rachadura na armadura. E no topo, as rachaduras ficam cheias de facas. Então eles aprendem a enterrá-lo bem fundo. Sorrisos, por trás de apertos de mão, por trás. Silêncio. Você acha isso desumano? Talvez. Mas o mundo em que eles operam também é assim. Você quer humanidade? Vá se voluntariar. Vá. Abrace seu cachorro. Vá escrever poesia. Poder. Não recompensa a humanidade. Recompensa. Controle. E controle exige desapego. Aqui está uma verdade que ninguém quer ouvir. Há pessoas que anseiam por conexão, elas nunca chegar ao topo. Não realmente. Não e ficar lá. Porque a conexão requer compromisso. E compromisso. Esse é o começo do fim. Você começa ouvindo os conselheiros. Você começa a agradar os acionistas. Você começa preocupando-se com a opinião pública. Você começa valorizando a harmonia acima da vitória. E então, você não está mais liderando. Você está negociando. Você não está mais governando. Você está gerenciando. E os gerentes recebem substituídos. Líderes. Eles substituem outros. Mas somente se eles estiverem dispostos a ficar de pé. Sozinho. Somente se eles estiverem dispostos a fazer a chamada ninguém mais fará. Somente se eles estão dispostos a ser odiados, temidos, incompreendido, sozinho. Veja Churchill. Amado agora, odiado depois de vencer a guerra, votado fora. Por quê? Porque ele era implacável, intransigente, ilegível. As pessoas não o entendiam, não confiava nele, não gostava dele, mas eles precisavam dele. E quando não precisavam, ele não o conhecia mais, eles o descartaram. Ele sabia. Isso aconteceria. Ele não chorou, não implorar, não fez campanha. Ele foi embora. Sozinho, porque ele entendeu que o poder é alugado, não próprio. E o aluguel é pago. Na solidão, no sacrifício, no disposição de não ser amado enquanto você é necessário. E esse é o final. Camada. As pessoas mais poderosas não são apenas sozinhos. Eles escolhem ser incompreendidos. Eles cultivam o mistério. Eles falam em enigmas. Eles atrasam respostas. Elas desaparecem por dias. Elas recusar-se a explicar. Por quê? Porque a clareza é vulnerabilidade. O momento em que as pessoas acham que te entendem, eles acham. Eles podem prever você. E o momento. Eles podem prever você, eles podem manobrar você. Então você permanece opaco. Você. Fique distante. Fique em silêncio. Deixe. Eles adivinham. Deixe-os sussurrar. Deixe-os. Temem o que não conhecem. É isso. Trono real, não a cadeira,
não. Título: O silêncio que te cerca. Machiavelli não disse apenas para ser temido. Ele disse para evitar ser odiado. E a maneira como você evitar ser odiado é sendo intocável, inalcançável, ilegível. Não um tirano, não um monstro, apenas distante, apenas sozinho. Porque o ódio vem da familiaridade, de decepção, por promessas quebradas, de expectativas não atendidas. Mas, nossa, vem do mistério, da distância, de o desconhecido. E admiração, que é isso que mantém você seguro. É isso que mantém você em poder. Então, da próxima vez que você vir um líder sozinho no pódio, em silêncio, depois de um escândalo, ilegível depois de crise, não tenha pena deles. Não os chame de frio. Não se pergunte por que eles não têm amigos. Entendeu? Eles não perderam seus amigos. Eles nunca os tiveram. Não. Realmente. Não do jeito que você pensa. Eles têm aliados. Eles têm ferramentas. Eles têm ativos, mas amigos são passivos. E no topo, você não cobrar passivos. Você os elimina. A fortaleza não foi construída para manter o mundo lá fora. Ele foi criado para manter a energia dentro. E a argamassa é feita de silêncio, de distância, da vontade de ficar de pé. Sozinho, mesmo quando o mundo grita para você descer. Mesmo quando seu coração está implorando por conexão. Mesmo quando você está cansado. Mesmo quando você está assustado. Mesmo quando você é humano. Porque o poder não se importa se você é humano. Ele só se importa se você está no controle. Controle, que é uma missão solo. Então pergunte: você mesmo, você quer ser amado ou não? Você quer ser poderoso? Porque você não pode ter os dois. Não realmente. Não no momento. Topo. Não e sobreviver. Machiavelli sabia disso. A história prova isso. E cada pessoa, ainda de pé no cume, eles vivem isso todos os dias. Sozinho, silencioso. Impassível, intocável. Isso não é um aviso. Isso é um convite para escolher, entender, construir o seu próprio fortaleza. Não por medo, por estratégia, fora da clareza, fora do implacável, bela compreensão de que o poder não pertence aos simpáticos. Pertence ao ilegível, ao distante. O sozinho. E se você estiver pronto para isso, então bem-vindo ao jogo real. O único. Ninguém fala sobre aquele que foi tocado em silêncio. Aquele que não venceu com amigos, mas com fortaleza.